Olá, pessoal do nono ano. Eu sou o Rodrigo, para mais uma aula aqui de matemática, né? Então, pessoal, boa tarde, né? Novamente. Estamos começando aqui a nossa aula. Nós estamos continuando aquilo que nós explicamos na semana passada, né? Eu sei que é complicada a matemática, muito complicado. Eu recebi de uma pessoa, de duas no máximo, né? Estou precisando muito do trabalho de vocês. Esse trabalho é um trabalho conjunto, né? Eu não posso só eu estar fazendo aqui e nem só você estar fazendo aí, né? Mas como nós estamos aí nessa condição de aula gravada, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, na medida do possível. A gente não pode paralisar, porque as coisas não estão prosseguindo do jeito que eu gostaria que fosse. O mundo inteiro não está prosseguindo da nossa forma, né? E é uma coisa que nós precisamos aprender a lidar com essa situação, né? Não só ficar achando dificuldade para a gente poder estar cumprindo com o nosso trabalho, né? Até porque, lembre-se sempre, todo esse retorno, ele é de vocês. Todo retorno, ou ele bom, ou ele ruim, todo esse retorno só vem para vocês. Não vem para mim. Não vem para mim de jeito nenhum. Meu retorno é a satisfação de saber que você está se esforçando, está fazendo, e quem sabe até aprendendo mesmo a matemática, como alguns alunos já me colocaram, que realmente agora que está entendendo alguma coisa, mesmo com as aulas gravadas. Mesmo com as aulas sendo gravadas. Então, gente, vamos lá começar com a nossa frase, né? Essa frase ela é muito legal, porque ela explica aqui para nós o seguinte: errar ontem, aprender hoje, superar amanhã. Então, é massa, porque é uma sequência de ações, de fatos, de coisas, que começa com o nosso erro, né? Muita gente tem medo de errar, tem medo. É engraçado que até numa atividade, o aluno dentro de casa, ele está sozinho fazendo atividade, ele se sente com medo de errar para ele mesmo. E aí, consequentemente, com medo de errar para o professor. Então, vocês não podem ter esse medo nem para mim, e muito menos ter esse medo para vocês mesmos, né? Então, não. Quando ele fala de errar ontem, não é hoje sendo segunda, ontem domingo, não. É, de consequência, na seguinte ideia: eu erro, eu aprendo e eu supero esses erros. Ok? É tipo essa ideia. Eu erro, eu aprendo e eu supero. Mas para você errar, você precisa tentar. Porque o tentar, ele vai te dar duas opções: de tu acertar ou de tu errar. Se tu acertar, beleza, já aprendeu. Se tu errar, tu vai aprender com esse erro. Beleza? Agora, se você não tentar, aí eis um erro ainda maior. Eis um erro ainda maior. É você nem tentar. Né? Então, porque não tentando, você não tem a mínima chance de acertar. A menor chance de acertar. É o que eu digo para o meu filho. Meu filho, você quer jogar? Você quer jogar o seu jogo? Beleza. Então, só jogando é que você pode ganhar. Agora, você entende que quando você parte para jogar, você pode perder. Faz parte do processo. Né? Faz parte do processo da vida. A gente errar e aprender com esses erros. O ruim mesmo é errar e não aprender. Porque quem não aprende com o erro, vai acabar dando de cara no erro novamente. Né? E sofrendo várias vezes com o mesmo erro. Né? Então, assim, mas só que se você não tentar, aí você, eu não tentando, eu não erro. Mas aí é que tá, eis o erro ainda maior. Então, gente, erra hoje, erra ontem, aprende hoje, supera amanhã. Beleza? Muito bem. Falando isso, uma vez eu gostava de, nas aulas, pessoalmente, eu gostava de botar um versículo da Bíblia e falar um pouco. Infelizmente, estou um pouco mais afastado da igreja, por isso que eu não estou fazendo os versículos da Bíblia, né? Até porque eu não sou o melhor exemplo para ninguém, não. Então, um aluno uma vez disse assim para mim:
Olha, o Rodrigo toda vez que começa a aula com lição de moral. Não é, gente. Eu digo, rapaz, infelizmente a gente não agrada a todos, né? É incrível. Apenas uma palavra. Isso aqui é uma coisa que eu também preciso sempre lembrar que eu erro e que eu tenho que aprender com esse erro, né? Então, se eu não aprender com esse erro, eu vou dar nele várias vezes. Ele vai ser recorrente na minha vida, ele vai aparecer várias vezes na minha vida. Então, assim, é aprender hoje, né, com esse erro que eu cometi ontem, beleza? Então, não é nenhuma lição de moral. Mas se você achar que a palavra é legal, leve para a sua vida. Porque eu levo para a minha vida. Eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque tem muitos problemas acontecendo aí conosco, né? Vamos lá, gente. Nós vamos começar, evidentemente, com a correção dessas atividades que ficou da aula anterior, né? Então, na tentativa de você treinar ainda um pouco mais, eu passei algumas raízes para vocês treinarem, né? No caso aqui, eu estou passando a raiz quarta, né? Quanto é a raiz quadrada, né? Na verdade, isso aqui é uma raiz quadrada, né? Porque ela não tem índice. O índice, você já sabe que é nesse espaçozinho que eu estou passando aqui o mouse, ó. Então, não tendo índice é porque é uma raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 4? Nós já sabemos que é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Não é novidade, gente. Não é nenhuma novidade esse nosso resultado aqui, beleza? O que nós temos aqui na letra B? A raiz quadrada de um número negativo. Então, nós lembramos o seguinte, quando o número é negativo, raiz quadrada de um número negativo, se o índice for par, então ele não existe. No caso, como o nosso índice aqui é um 2, então, a gente diz que essa raiz, ela não existe. Por quê? Porque ela é uma raiz, né? No caso aqui, ela é uma raiz, lembrando sempre, né? Ela é uma raiz de número negativo. Uma raiz de número negativo com índice par. Ou seja, essa raiz, ela não existe. Não existe raiz desse número. Diferente desse número aqui, que tem raiz. Por quê? Repare que aqui na letra C, não é a raiz quadrada de menos 4, como é aqui na letra B. Repare que o menos está fora. Portanto, meu resultado é repetir esse menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? Já fiz aqui em cima, é 2. Então, a resposta é menos 2. Esse menos, ele está aqui do lado de fora da conta e ele é simplesmente repetido. Simplesmente repetido. Nem mais e nem menos. Raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? Lembrando aqui que a raiz cúbica de 8 é um número que multiplicado 3 vezes, né? 3 vezes, como aqui é um 3, tem que ser multiplicado 3 vezes. Pode ser perfeito ou pode ser imperfeito. É o que nós vamos saber já já, se ele é perfeito ou imperfeito. Mas, na verdade, eu já sei. A resposta é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Reparem 3 vezes. E na verdade, o certo até eu dizer assim, ó, não é nem isso. O certo é eu dizer isso aqui, ó. Pois 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é igual a 8. Que é a mesma coisa, na verdade. A mesma coisa, na verdade. Beleza? Muito bem. Passamos para a próxima. Raiz cúbica de menos 8. Repare que nós explicamos bem aqui que não existe raiz de número negativo com índice par. Esse não existe, com índice par. Agora, quando a gente vem para cá, a gente nota que essa raiz é uma raiz de número negativo, que é o menos 8, mas o índice é ímpar. Se o índice é ímpar,
Pode ser que ele tenha uma resposta tanto perfeita quanto imperfeita. Nesse caso, nós temos uma resposta perfeita. A resposta é -2. Por que é -2, Rodrigo? Ora, pois -2 ao cubo, que é -2, vezes -2 vezes -2, vai dar igual a -8. Então, é negativo realmente o resultado. Então, a resposta realmente é -2. Porque dá exatamente -8. Rodrigo, e se não desse -8? Aí, colega, não era a resposta. Não era a resposta. Aí aqui, olha o que ele faz. Ele coloca o menos lá do lado de fora. Então aqui você tem que entender o seguinte. A resposta também dessa letra F é -2. Agora vamos entender por quê. Imagine você, que aqui a resposta também é -8. Imagine você, eu vou tentar aqui mostrar, deixa eu inserir aqui uma. Que esse menos não existe. Imagine você que esse menos não existe. Se esse menos não existe, quanto é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2, né, seria 2 ao cubo, ele é igual a 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Então, seria isso. Só que o que acontece? Como eu tenho esse menos aqui do lado de fora, ele é repetido. Do mesmo jeito que eu fiz lá na conta anterior. Ele é repetido. Repare que o menos que está fora, ele sempre é repetido. E é por isso que o resultado fica -2. Diferente da letra E, que não tem, que é raiz cúbica de -8. E aí a resposta é -2, porque -2 vezes -2 vezes -2 é -8. Tá certo? Agora, esse -2 aqui, esse menos, ele não é do 2 de verdade, ele é da própria conta. Do mesmo jeito, eu posso indicar essa resposta bem aqui, ó. Tá vendo esse menos que tá aqui fora? Deixa ele aí. Deixa ele aí fora. Aí você pensa só nessa conta. Quanto é a raiz cúbica de -8? Eu já respondi lá na letra E aqui, que a resposta é -2. Né? -2. Só que o que acontece? Existe um menos aqui fora, que não pode ficar perdido. Aí aqui vai ficar assim, ó, -2. Ó. Só que eu tenho que botar entre parênteses, porque não pode ficar assim, ó. Não pode ficar assim. Repare, entenda o que eu fiz aqui, ó. Esse menos que está fora não participa da conta. Então, imagina que ele não existe. Aí eu te pergunto, quanto é a raiz cúbica de -8? Você olha para a letra E e diz, é -2. Beleza. Só que tem um menos aqui do lado de fora, que ele não pode ficar perdido. Então, ele tem que ser repetido aqui. Só que não pode ficar -2 tudo junto. Aí eu tenho que botar aqui um -2, ó, em parênteses. Aí, gente, aqui vai ficar como, ó. Lembra da eliminação de parênteses? Não sei se você lembra da eliminação de parênteses, que quando eu tenho um sinal antes do parênteses, um sinal de menos, você repete esse número com o sinal trocado. Né? Não sei se você lembra dessa eliminação de parênteses. Ou então é só você fazer assim, ó. Menos por menos, mais. Então a resposta é 2. Então a resposta dessa conta todinha aqui, ela vale 2 positivo. Porque aqui, ó, eu faço menos por menos, que dá mais. Menos por menos que dá mais. Beleza? Muito bem. Agora nós temos aqui olha o que nós temos aqui. Nós temos, eu vou escrever raiz quarta, né? Raiz quarta. É uma raiz, não, de número negativo com expoente par. Ou seja, essa raiz, ela não existe. Beleza? Essa raiz, ela não existe, porque o expoente é 4, o expoente é par. O expoente é par.
Então, não tem resposta. Beleza? Vamos aqui para mais uma sequência. Raiz quarta de 1. Toda raiz de 1 é igual a 1. Toda raiz de 1 é igual a 1. Beleza? Dito isso, a letra B, a resposta também é 1. Porém, tem um menos lá do lado de fora. O que é que eu faço com esse menos? Repito. Por isso que fica menos 1. Raiz quadrada de 0,01. Eu só passei essas raízes aqui só para te explicar o seguinte. Sim, existe raiz de número com vírgula. No caso aqui seria 0,1. Por que, Rodrigo? Porque 0,1 vezes, entre parênteses para não ficar muito espalhado, vezes 0,1 é igual a 0,01, certo? Entendeu aí? Aqui também nós temos uma raiz, né, de número negativo, né, mas nós temos ao cubo, né? Então, no caso aqui, vai dar 0,1, pronto, é 0,1, só que negativo, né? Menos 0,01. Por quê? Porque se eu aumentar aqui 3 vezes, né? Eu ia até esquecendo que aqui seria 3 vezes. Vezes 0,1 é igual a 0,01. Só que é negativo, né? Então, seria assim. Menos, e menos, e aqui vai dar menos. Muito bem. Não tenho nem muita preocupação com isso aqui, não, certo? Nem muita preocupação com isso aqui, não. Eu acho que esses dois aqui, eu não sei se eu passei esses dois, eu acho que não. Acho que esses dois aqui não tem no de vocês, né? Então, eu vou só botar a resposta nesses dois, já que está aqui, mas eu acho que nem tem. Aqui seria, não vou explicar, aqui seria a resposta, seria um A minúsculo. Pode ser um A minúsculo, não estou conseguindo botar minúsculo. E aqui seria menos B ao quadrado, mas não vou entrar na explicação disso. Bom? Beleza? Então, estamos aqui explicados. Vamos para mais uma rodada. Tem mais uma rodada de questões. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Né? Não tem mais muito segredo mais, porque conseguimos explicar. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz cúbica de 64, sabe quanto é? É 4. Essa aqui eu vou explicar para vocês sempre lembrar. Por que, Rodrigo? 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Beleza? Raiz cúbica de 216 é 6. Por que, Rodrigo, que é 6? Porque 6 vezes 6 vezes 6 é 216. Raiz quadrada de 100. Bora, raiz quadrada de 100 é 10. É 10. Porque 10 vezes 10 é 100. E raiz quarta de 32 é 2. É 2 ou é 3? Ixi, nem sei. Tem que fazer aqui. Será que é 2? Deixa eu ver. 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Não. Isso aqui deu 16. Vamos testar o 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Vezes 3 é 81. A massa, pela primeira vez, aconteceu. Repare que eu testei o 2 e deu 16. Testei o 3 e deu 81. Significa que essa raiz, ela é imperfeita. Ela existe, só que ela é imperfeita. Beleza? Então, a nossa explicação é mais ou menos isso. A nossa explicação é mais ou menos isso. E aí,
a gente vai passar para uma nova matéria. Por enquanto, a gente vai parar por aqui nessa matéria, e eu vou tentar fazer uma explicação aqui para vocês de uma matéria muito difícil. Vou tentar, não. Eu não vou tentar. Eu vou primeiro deixar vocês estudarem essa matéria, para vocês verem, tá certo? Eu vou dar só uma explicada. E depois a gente vai voltar para as raízes, viu, gente? Depois a gente vai voltar para isso tudo. Mas eu resolvi já fazer essas explicações para já ficar aqui uma coisa já explicada, nem que nesse primeiro momento a gente não aprenda tudo, porque é uma das matérias que a gente tem mais dificuldade para aprender, que é essa matéria aqui, ó, chamados produtos notáveis. Os produtos notáveis, vamos entender primeira coisa essa palavra, né? O que é produtos notáveis? Primeiro entenda que produtos significa o que é um produto? É o resultado de uma multiplicação. Primeira coisa que você entender é isso aqui, ó, multiplicação, certo? E notáveis, o que são notáveis? É aquilo que é facilmente visto. Isso é uma coisa notável. Olha, a tua inteligência é notável. Eu consigo perceber. Tem um acento aqui, não é? Notável. Deixa eu singular. Produto notável. É o produto, é uma multiplicação que é fácil de ser percebida. Ela é fácil de ser vista, ela aparece muitas vezes para a gente, e essas multiplicações notáveis, elas são notáveis porque elas aparecem muito para nós. Né? É notável a inteligência dessa pessoa, é notável o talento dessa pessoa para tocar violão, né? Entende? Então, os produtos notáveis são multiplicações notáveis. São multiplicações que eles aparecem muito para a gente. A gente precisa muito dessas multiplicações. E se vocês aprenderem a lidar com essas multiplicações, então você vai ter facilidade para evoluir na matemática. Eu vou te explicar quem são os 3 produtos notáveis. Mas eu não vou te explicar como é que se resolve. Quem vai te explicar é outra pessoa. Eu vou deixar uma outra pessoa te explicar isso. Mas eu quero te explicar aqui, o que são esses 3 produtos notáveis que vocês estão vendo aqui. Então, você já entendeu que os produtos notáveis são multiplicações. Beleza. Então, vamos começar a entender. Primeira coisa que você vai entender aqui dos produtos notáveis é no 8º ano, você estuda monômios e polinômios. Beleza? Vamos lá aqui devagarzinho. Calma lá. Tenha paciência. Tenha medo. Então, os monômios são cada letra que vocês estão vendo aí. Cada letra que vocês estão vendo aí é um monômio. Quando eu boto aqui A mais B, isso aqui é um monômio, porque na matemática, lembre-se que uma letra na matemática, qualquer letra na matemática, ela se refere a um número desconhecido. Beleza? Então, quando você vê bem aqui nesse produto notável A mais B, o A é um número e o B é outro número que, no momento, eu não sei quem é. Por isso que eu uso letras. É por isso que vocês veem X, muito X na matemática, porque nós estamos trabalhando aqui, nós entendemos que a letra é um número desconhecido, beleza? Quando eu tenho A mais B, então eu estou aqui fazendo uma soma de 2 números desconhecidos. Pelo menos nesse momento, eu não sei quem são esses 2 números. Mas eu sei que cada letra dessa representa um número. Infinitos números que existem. É impossível, neste momento, do jeito que está aí. Rodrigo, quanto é A mais B?
impossível para qualquer criatura no mundo. Beleza? Só que repare que A mais B, que foram botar dois números desconhecidos, a gente diz que eles são... Aqui nós temos um polinômio. Um polinômio. Polinômio. Nômio de dois termos. Nós temos um polinômio. Como ele tem dois números desconhecidos, a gente chama ele de polinômio. E nesse caso ele tem dois termos. Um polinômio pode ter 3 termos, 4 termos, 5 termos. Contudo, a gente só vai falar dos polinômios de 2 termos, que é conhecido como binômio. Então, o que é um polinômio de 2 termos? É um binômio. É toda conta que eu tiver 2 letras representando 2 números desconhecidos. Por exemplo, vamos botar aqui mais exemplos. A mais B, ou vamos botar entre parênteses, tá? Vou botar entre parênteses para ficar mais separado. A mais B, ou X mais Y, por exemplo. Diga qualquer letra que você pensar na sua cabeça. T mais R. Tudo isso aqui são polinômios de 2 termos, ou seja, são binômios, certo? Então, quando vocês forem assistir a aula explicando, o professor vai chamar de binômio, beleza? Muito bem. Então, nós já entendemos aqui o que é nós já entendemos que produto notável é uma multiplicação que aparece muitas vezes, né? Que ela é facilmente de ser vista nas contas de matemática, beleza? Nós vimos que nós temos os polinômios, nós vimos aqui que temos os polinômios de 2 termos, nós estamos vendo aqui os binômios, quando eu tenho 2 letras, uma soma, eu tenho um binômio, beleza? Vamos evoluir mais um pouquinho agora. Deixa eu trocar a cor só para ver que a gente está conseguindo já ter dito isso, né? Já expliquei isso. Beleza. Agora vamos chegar no produto notável. O que é um produto notável? Nossos produtos notáveis aqui. É quando eu tenho a seguinte situação. Cadê? A mais B. Olha a primeira situação aqui. A mais B multiplicado por A mais B. Aí nós temos aqui o primeiro polinômio, A mais B, o primeiro produto notável, A mais B multiplicado por A mais B. Tá certo? A mais B vezes A mais B. Repare que eu estou multiplicando o binômio por ele mesmo. Beleza? Que aqui no caso eu fiz fazendo uma adição. Então nós temos aqui, gente, não sei se vocês lembram, eu vou explicar aqui isso aqui, ó. Vocês lembram que, tipo assim, ó, 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado? É a mesma coisa? Você lembra disso? Então, A vezes B, A mais B, multiplicado, que é o produto, por isso que chama-se produtos notáveis, multiplicado por A mais B, é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Beleza? Do mesmo jeito que esse 5 aqui, ó. Do mesmo jeito que esse 5 aqui. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Beleza? Então, nós temos essa soma, esse binômio, multiplicado por esse binômio. Como eles são iguais, então eu posso fazer isso aqui, ó. A mais B ao quadrado. Daqui, eu vou tirar o seguinte nome. O que é que eu tenho aqui, gente? Nós temos o quadrado de uma soma. Nós temos aqui, nesse primeiro, nós temos o quadrado de uma soma.
Deixa eu diminuir mais aqui para caber. Pronto. Nós temos aqui, nesse momento, nós temos aqui, isso aqui, ó, chama-se quadrado da soma. É quando eu tenho o quadrado de uma soma. Porque entenda que aqui eu posso ter o quadrado de uma soma, mas também eu posso ter o quadrado de uma subtração. A menos B multiplicado por A menos B. Também posso ter isso, ó. Que vai ser a mesma coisa que A menos B ao quadrado. Vai ser a mesma coisa disso. Só que nessa segunda opção, eu não vou ter mais o quadrado de uma soma. Agora eu vou ter o quadrado de uma diferença. Porque lembre-se que soma é adição, diferença é subtração. E nós temos ainda uma terceira opção. É você ter uma soma, um binômio que é uma soma, só que ele vai ser multiplicado, a soma, multiplicado pela subtração. Então, eu tenho esses três casos aqui. E no caso, eu teria, não o quadrado. Aqui, ó, isso aqui não pode ser o quadrado. Por quê, Rodrigo? Porque eles não são iguais. Isso aqui é uma soma, isso aqui é uma diferença. Por isso que nós temos produto, que significa multiplicação, nós temos o produto de uma soma pela diferença. É por isso que vocês estão vendo esse quadro aqui em cima. Nós temos três produtos notáveis. O quadrado de uma soma é isso aqui, ó. Uma soma ao quadrado. O quadrado da diferença é uma diferença ao quadrado. E o produto da soma pela diferença é quando você tem uma soma multiplicado por uma diferença. Aí nós temos o produto da soma pela diferença. Beleza, gente? Eu acho que aqui já deu uma primeira ideia, que eu queria dar uma primeira ideia. Beleza? Aqui nós já temos uma primeira ideia do que seriam os produtos notáveis. Eu vou passar 2 aulas para você assistir. E essas 2 aulas, o professor... Nessas 2 aulas, o professor, ele vai te explicar somente esse primeiro, ó. Ele vai falar somente do quadrado da soma. Por quê que eu só passei esse primeiro? Porque se você entender esse primeiro, se você aprender esse primeiro, você vai aprender todas. Basta aprender esse primeiro. Basta aprender o quadrado da soma. Não precisa aprender o restante. Não precisa aprender o restante. Tá certo? Então, assim, onde é que vocês vão assistir? Eu vou colocar os links das aulas, tá aqui, ó. Tem um cara que eu gosto muito no YouTube, que é o Marcos Aba, o professor, que ele dá aula escrevendo no papel. Então, são 2 aulas. 2 aulas. Então, você vai estudar como? Você vai assistir às aulas desse professor. Ele vai te explicar o quadrado da soma e vai resolver questões. Esses 2 links vai estar lá no grupo, que é para vocês acessarem essas 2 aulas e tentar entender com esse professor o que é o produto notável quadrado da soma. E, quando for amanhã, eu também vou explicar o quadrado da soma e já vou emendar nos outros. Nós vamos tentar fazer isso com a aula de amanhã, tá bom, pessoal? Então, esse é o teu trabalho de hoje. O teu trabalho de hoje nada é estudar, teu dever de casa, beleza? Então, assim, até breve, até a próxima, beleza? Até amanhã. Estudem, assistam às aulas desse professor, que ele é muito bom. Para mim, assim, é um dos que eu mais gosto de ver e até de passar para os alunos, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Vou encerrando por aqui. Até breve.